Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje teremos aula de Geografia, capítulo 3, página 54, atividade nas páginas 57 e 59. Olha, gente, vocês devem ler todo o capítulo antes de resolver as questões, as atividades, para que assim vocês compreendam o assunto e não tenham dificuldade ao responder a atividade. Vamos lá. Capítulo 3, Economia Global. O objetivo do capítulo é compreender a circulação de capital e a globalização, estudar como funciona a economia global, estudar como a revolução técnica científica moldou as formas de trabalho, compreender o papel dos países asiáticos no mercado global, identificar e compreender o fenômeno das industrializações tardias e analisar alguns destaques econômicos do mundo. A circulação do capital. Após a queda da divisão mundial bipolar e o novo arranjo político do mundo multipolar, houve maior integração econômica entre os países. É fácil observar essa integração em nosso cotidiano. Diversos produtos que utilizamos não foram fabricados no Brasil, o que se pode constatar observando manuais e etiquetas. Em nosso país circulam, por exemplo, carros fabricados na Coreia do Sul e os Estados Unidos utilizam aviões fabricados pelo Brasil. Essa troca comercial, que se intensificaram ao longo do século XX, caracterizam o mundo capitalista globalizado. A economia global é aquela que considera o comércio internacional de serviços e bens, a circulação de pessoas e mercadorias e os meios de produção e capitais. Nas grandes navegações no século XV, já existiam fluxos comerciais entre a Europa e os locais que produziam itens de interesse do mercado europeu. Esse fluxo aumentaram muito com a industrialização, pois agora também há interesse em matéria-prima, mão de obra mais barata e fonte de energia. Na busca pela intensificação do intercâmbio comercial, foram estabelecidos acordos e criadas associações entre as nações. No atual estágio da globalização, não faz mais sentido as superpotências se preocuparem com a expansão e o domínio de seu sistema econômico ideológico. O objetivo agora são as finanças, os mercados, a economia. Encontramos nos dias de hoje um amplo processo de integração de economia e de interdependência entre países. Então, hoje a preocupação do comércio é interligar as negociações entre todos os países desenvolvidos e todos os países emergentes, né? Emergentes são aqueles que estão crescendo em desenvolvimento. Essa interdependência entre países gera relação em cadeia. Altas de juros sobre empréstimos anunciados pelo Banco Mundial, por exemplo, prejudicam todos os países que possuem dívida externa. Desastres naturais e guerra não prejudicam apenas os países envolvidos, mas também todos aqueles com os quais possuem relação comercial. A gente tem agora, por último, a pandemia do coronavírus,
né, que fez o dólar disparar o seu valor, que fez as bolsas de valores despencar, né, por conta da falta de credibilidade e o medo de que os países não pudessem cumprir com os seus acordados, né, os seus comércios por conta da pandemia. Então, tudo que influencia o comércio para vender mais ou vender menos, né, gera um desconforto, uma crise, né? Isso tudo influenciado pelo dólar. A globalização do capital e da produção eleva a importância das empresas transnacionais no mundo, né? Que concentram o poder de influenciar governos, nações e condicionar relações entre os países. O volume de negócios das maiorias das empresas transnacionais do mundo supera muitas vezes o valor do PIB de alguns países mais pobres, né? Se a gente for comparar o PIB dos Estados Unidos com o PIB até da África, que é um continente, com certeza os Estados Unidos supera.